foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, lhe disseram: por que buscam aquele que vive entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. Amém, igreja? Vamos estar orando, irmãos? Eu convido você a orar comigo nessa noite, para que Deus ele venha ter misericórdia de nós. Quando a irmã falava aqui, né? Que Deus ele venha se agradar da nossa vida nesse dia, porque Deus ele é maravilhoso, ele é grande em poder, em sabedoria. E eu quero dizer algo da parte de Deus nessa noite. Deus ele não erra, igreja. Deus ele não se engana. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Sabe? Às vezes a gente diz assim: poxa, mas será que realmente eu posso fazer algo para Deus? Será que realmente Deus quer algo comigo? E o Espírito Santo está falando isso aqui nessa noite através da sua palavra, através de uma revelação, que Deus ele não se engana. Deus ele não se engana quando ele te chamou. Deus ele não se engana quando ele te escolheu lá no ventre da sua mãe. Ele te escolheu. Entre muitos, a palavra diz: entre muitos te escolhi. Amém? Quero que você feche os seus olhos e comece a orar neste momento. Comece a falar com teu Deus. Quem sabe este dia foi meio pesado para você. Quem sabe esta semana foi difícil. Uma semana de dúvida, de medos, de desânimo. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o seu Deus está aqui nessa noite. E o nosso Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. E se você está vivo e você tem fôlego, ore. Ore ao seu Deus neste momento. Clamamos a Ele para que Ele tenha misericórdia de nós. Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite, te pedimos, Deus, tem misericórdia, Deus, da nossa vida. Tem misericórdia, Deus, da nossa alma, Pai. Dos nossos pensamentos, Pai. Senhor, quantas coisas nós falamos errada nessa semana, Pai. Pai, estamos no último mês do ano, Deus. Quem sabe em todos os outros meses nós erramos, Pai. Mas que neste fim de ano, Deus, nós queremos somente uma coisa, Senhor: renovar uma aliança contigo, Pai. Te pedindo misericórdia, Pai. Te pedindo, Deus, que Tu não largue da nossa mão, Senhor. Deus está falando com alguém aqui. Ah, Deus, quantas vezes nós temos virado as costas, muitas vezes, Pai. Quantas vezes nós temos curvado a nossa cabeça, Senhor, perplexo, assim como esta mulher, e esquecendo das Tuas promessas, Pai. Esquecendo que Tu nos resgatou, Pai, com a Tua vida santa e pura, porque não havia pecado em Ti, Senhor. Lá na cruz Tu dissestes, Pai, está pago o preço. Então nenhum preço mais Deus quer de você, somente obediência e santidade. A Bíblia diz que sem isso não veremos a Deus. Pai, em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai, aonde estiver chegando esta mensagem nesta noite, neste momento, Pai, que Tu vá tocando nos corações, Pai. Pai, eu sei que tem familiares aqui, Senhor, que neste momento, Senhor, estão sendo levados na Tua presença através da fé, Pai, através da nossa oração. E nós Te pedimos, Pai, que antes de nós entrarmos nesta mensagem, Pai, o Senhor já comece, Senhor, a escrever, Pai, um plano na vida dessa pessoa, Deus. Deus, até quando essas pessoas vão fechar os ouvidos e os olhos, Pai? Senhor, o mundo aí fora está ansioso por tantas coisas, Pai.
Mas nessa noite nós ansiamos, Pai, pela Tua palavra, Pai. O salmista, ele diz: a minha alma desfalece pela Tua salvação, Senhor. Senhor, que nessa noite, Pai, o Senhor escreva o nosso nome no livro da vida, Pai. E não nos deixa cair, Pai. Não nos deixa desfalecer, Pai. Não nos deixa desanimar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, aqui é uma igreja que está orando neste momento, Pai, pedindo que Tu tenha misericórdia de nós, Pai. Pai, nós reconhecemos os nossos pecados nessa noite e Te pedimos em nome de Jesus, Pai, fica conosco, Deus, agora e para sempre, Pai. Muito obrigado. Os irmãos podem sentar. Olha, amados, entenda uma coisa, queridos. Eu quero pregar aqui, mas Deus está falando aqui. Sabe quando a gente vai lá? Eu vou falar o que Deus está falando. A gente clama, a gente derrama uma lágrima e Deus vai lá e faz. Não é verdade? E logo em seguida nós abandonamos as coisas de Deus. Deus está falando conosco aqui. E essa é a maior tristeza, muitas vezes, que vem ao coração de Deus. É quando a pessoa tem o melhor de Deus, mas elas preferem muitas vezes estar longe das coisas de Deus. Deus está falando aqui. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus, Ele não se engana. Eu falho, eu vou errar com você, mas Deus jamais vai errar com você. Amém? Capítulo 24 do livro de Lucas diz assim: que no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, foram elas no sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Estando elas com muito medo e abaixando o rosto para o chão, lhe disseram: por que busca aquele que vive entre os mortos? Olha o que Deus está falando conosco aqui. Esta mensagem, amados, quem me conhece sabe que lá no Evangelho de João, eu sempre preguei muito essa mensagem sobre Maria chorando na caverna, né? Uma revelação que Deus me deu. E aqui Deus me traz uma outra revelação no livro de Lucas, que, olha bem, eram mulheres. A Bíblia diz que eram ali 3 mulheres e outras mulheres. As mulheres que sempre estavam com Jesus. As mulheres que sempre seguiram Jesus. Agora veja bem, Jesus, ele deu alguns sinais para elas. Ele deu alguns sinais para os seus discípulos. Ele sempre diz assim que ele ressuscitaria no 3º dia. Missionário, eu não estou entendendo o que o senhor quer pregar. Olha bem, se Jesus disse que ele ia ressuscitar no 3º dia, o que elas queriam lá, mas você não parou para pensar nisso? O que elas queriam procurar lá? Se a palavra de Jesus, ela é fiel e verdadeira, se ele disse: olha, eu vou ressuscitar no 3º dia, então ele não estaria lá. O que nós entendemos aqui? Que muitas vezes nós andamos com Deus, muitas vezes nós sentimos a presença de Deus, a promessa de Deus é nos feita, a promessa de Deus foi feita para você muitas vezes. E veja bem que essas mulheres, ao verem Jesus Cristo sendo ali espancado, a Bíblia diz, sendo machucado, sendo levado para uma cruz, teve o seu lado furado por uma lança. Quando pediu água, lhe deram vinagre. Ele teve a agonia da cruz, como diz a Bíblia. Aquilo causou algo dentro delas, que elas fecharam os olhos e se esqueceram das promessas de Jesus Cristo. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Quantas vezes Deus tem caminhado, muitas vezes do nosso lado, do meu e do seu lado? Quantas foram as promessas que Cristo tem para você nesta noite e ao longo do tempo?
Quantas foram as vezes em que Jesus falou para você: olha, eu estarei contigo. E aí nós, por uma decepção, muitas vezes, amados, não estou falando dela, nós ficamos como elas. Veja que elas se prepararam ali na sexta, no sábado elas respeitaram, e no domingo nem clareou o dia. A Bíblia diz que elas prepararam especiarias, compraram um óleo caro e foram até aquela caverna. Mas missionárias, elas iam adorar. Eu sei que elas iam adorar, mas elas se prepararam para fazer algo errado. Elas achavam que Jesus estava lá entre os mortos. Mas o meu Deus e o seu Deus, Ele é um Deus dos vivos, igreja. O meu Deus, Ele vive, assim como diz aquele louvor. Porque Ele vive, então nós podemos adorar. Porque Ele vive, então nós podemos ser livres hoje. O nosso Deus, Ele não está lá, amado, no fundo de uma caverna. E veja bem que elas se prepararam ali, mas e onde é que ficou a palavra, missionário? A palavra que elas ouviram todos os dias, porque Jesus era a própria palavra, foi embora do coração delas. Quantas vezes nós vamos esquecendo também das coisas de Deus? Deus está falando com alguém aqui, e logo, tão rápido, nós esquecemos da palavra de Deus. Esquecemos que a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira para mim e para você nesta noite. A Bíblia diz que podemos estar ali caídos, mas não destruídos. O salmista diz: ainda que tu caia, não ficará caído. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, não temerei. E por aí vai a palavra do Senhor. Mas quando a tristeza invade o nosso coração, a palavra vai embora. O medo, a tristeza invade, e logo nos preparamos como essas mulheres. Veja que elas fizeram tudo certo. Quem sabe elas se programaram: não, vamos lá adorar Ele por uma última vez. Pelo contrário, Ele poderia dizer para elas: ei, eu estou vivo. Você não vai me achar entre os mortos, não, porque eu estou vivo, eu estou do teu lado agora todos os dias. Deus está falando com... Pare de buscar Deus nas coisas onde Ele não está. Pare de achar alegria falsa onde não tem alegria. Pare de achar Deus e dizer: não, Deus está na minha vida, quando Ele não está mais, muitas vezes. Veja que elas prepararam tudo, e se você for a fundo nesta mensagem, se você for a fundo e você for pesquisar, uma das especiarias que elas levaram era um ano de trabalho para poder comprar. E elas não pouparam, elas queriam ir lá ver. Só que elas foram no lugar errado. E veja bem que, olha que diz assim: e prepararam especiarias. Quantas vezes nós nos preparamos achando que estamos agradando a Deus? Só que o nosso Deus, Ele é um Deus vivo. Quantas vezes nós preparamos certas coisas? Não, agora eu vou fazer isso e aquilo para Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: Deus te ama do jeito que você é, querido. Deus não te chamou para viver de aparência, não. Deus não te chamou para você viver de aparência, não. Ele te ama do jeito que você é. E eu vou falar o que Deus está falando aqui ao meu coração. Nunca queira ser o irmão do lado, o irmão da direita. Seja você mesmo, é esse que Deus quer usar. Deus, Ele usa a essência de cada um. Se você é calma, dessa forma que Deus vai te usar. Se você é mais agitado, é dessa forma que Deus vai te usar. Perdão, irmãos. Talvez você diga: não, eu queria ser calmo. Não, Deus não quer que você seja calmo. Ele quer te usar do jeito que você é. Ah, mas eu queria cantar como fulano. Não, Deus te chamou para cantar do seu jeito. É do seu jeito que Deus quer te usar. Eu já falei isso aqui, vou repetir: se você for numa obra aí onde tem serviço, há muitas ferramentas ali. Há martelo, há serrote, há prego, há marreta, seja o que for, e cada uma é para ser usada numa área. E Deus quer te usar em algo. Deus tem algo preparado para você. Porque Deus quer te usar como você é, do jeito que você é. Deus conhece todos os teus pecados, defeitos e falha. E mesmo assim Ele te ama, querido. A Bíblia diz que Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador.
Ele ama o pecador. A Bíblia fala aqui que elas se reuniram e foram. Veja bem, elas não esperaram o dia, não, vamos lá. Mas havia uma pedra, no outro evangelho diz que elas perguntam: mas quem nos vai remover a pedra? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, querido, que quando nós somos sinceros e buscamos esse Deus que não está na cruz, mas um Deus vivo, não há pedra que fique no seu caminho. Todas as pedras já foram tiradas. Você sabia que somos nós que criamos pedras para chegar até Deus muitas vezes? Somos nós, queridos. Eu até queria ir na igreja, mas existe isso, existe aquilo. Somos nós que criamos dificuldade. Às vezes nós dizemos, não, Deus até quer algo comigo, mas no decorrer da vida, não, somos nós. Porque quando Deus me chamou, quando Deus te chamou, tudo foi removido do seu caminho, tudo. A Bíblia diz que o véu já foi rasgado. Então nós temos acesso a esse Deus hoje. Nós temos acesso a Ele. Veja que naquele dia, elas tomaram a opção errada. Agora você imagina se elas ficassem em casa e se lembrassem da palavra de Deus. Qual foi os sinais que Jesus disse? Ele disse, olha, é preciso que o Filho do Homem seja entregue. Ele vai ser espancado, ele vai ser rejeitado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Esses são uns dos sinais. Ele fala sobre o templo também, que ele derrubaria aquele templo, mas em 3 dias reconstruiria. E ele diz mais, essa geração má e perversa me perde um sinal, mas nem um sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre de uma baleia. Aquilo ali representa Jesus Cristo. Veja que Jonas sai no 3º dia e há um grande arrependimento na cidade de Nínive. Jesus está se referindo ali a Jonas. E Jesus também ao 3º dia ele ressuscita e não está mais entre os mortos. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, aquilo que Deus está falando nessa noite. O seu Deus, ele é vivo e ele tem poder para mudar a sua situação nesta noite. Veja que nós acompanhamos que a Bíblia diz que quando aparecem aqueles homens, quando elas vão entrar, o que elas esperavam ali? Elas esperavam que Jesus estivesse lá. Elas iam abraçar, quem sabe, chorar, passar todos aqueles olhos nele, aqueles perfumes. Ia ser uma choradeira ali, eu acredito que sim. Só que o nosso Deus, ele inverte toda a situação. Aquilo que nós estamos preparados para chorar, Jesus quer trazer alegria para mim e para você. Aquilo que você tem programado para sofrer, não, foi para isso não. Deus te chamou para sorrir. Deus te chamou para estar à frente das coisas. Para estar à frente da sua casa e estar à frente das coisas de Deus. O problema é que algumas pessoas, elas acostumam a andar lá atrás. Elas acostumam a ficar para trás. E Deus está falando com alguém aqui. Levante a sua cabeça e comece a caminhar em direção às coisas de Deus. Sabe, se você for sempre esperar por alguém, eu quero dizer algo aqui que Deus está falando comigo. As pessoas sempre vão passar na sua frente, querido. Nós temos exemplo disso na Bíblia. A Bíblia diz que quando uma mulher lá, ela tinha uma criança que estava enferma, endemoniada em cima de uma cama, o que ela fez? Ela deixou a criança e correu para Jesus. E diz a Bíblia que conforme ela clamava, as pessoas mandavam ela ficar quieta. Mas por que, missionário? Porque as pessoas estavam lá na frente. E que quem está na frente não quer olhar para trás, querido. Quem está na frente não está nem aí para o seu problema. E ela começa a clamar cada vez mais. E aí Jesus diz para ela assim, ei, não é lícito dar o pão aos cães. E ela diz, mas os cães até das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, eles se alimentam. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nesta noite, não importa a multidão que está na sua frente, Deus está falando com alguém aqui. Comece a caminhar em direção ao Senhor. Às vezes vem situações que é para nos calar, querido, que é para nos deixar frustrados e quietos. O pastor Paulo, ele sempre diz uma coisa aqui que é certo. O combustível do cristão é a oração. É a oração, querido. Se eu paro de orar, acabou o ministério. Se você para de orar, acabou o seu ministério. E você acha que alguém está se importando com o seu ministério, querido?
Você acha que alguém está se importando com você? Não, só Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Veja que quando elas se prepararam, eu imagino a empolgação, né? Nem clareou o dia, elas já correram. Correram lá para o cemitério, para o sepulcro. O dia nem tinha clareado, quantos perigos elas poderiam ter passado. E elas não olharam para isso e correram. E quando elas chegam lá, a pedra já não está. E aí vem a decepção, né? Quantas vezes quando a decepção e a tristeza vem sobre mim e por você, nós esquecemos do nosso Deus. Esquecemos do nosso Deus que está ao nosso lado todos os dias. Quando a decepção vem, quando alguém diz para você, olha, vai dar tudo certo. Agora você está na igreja, tudo vai mudar. Quantas vezes nós escutamos isso? Não é verdade? Não, agora eu estou indo na igreja, todas as portas vão se abrir. Quantas vezes você escutou isso? Não, agora eu estou na igreja, sabe? Lá em casa é só uma paz. Quantas vezes nós escutamos essas coisas? Não, agora o fulano está na igreja, nem doença não chega na casa dele. Não é verdade? Briga não pode ter, agora está na igreja. Sabe? Mas e quando vem a decepção, amado? Como aconteceu com elas? Veja que elas ficaram perplexas. Se você pesquisar esta palavra, é atônito, sabe? É sem reação o significado dessa palavra e muitos outros. É alguém que fica sem reação quando não entende algo. Deus está falando conosco aqui. Quantas vezes nós levamos uma vida fiel com Deus? Quantas vezes nós fizemos promessas para Deus e de repente algo aconteceu na nossa vida sem nós entender a razão? Mas Deus sabia todas as coisas. Deus está falando com alguém aqui. Quantas vezes nós não tivemos forças para orar e perguntamos para Deus o porquê que está acontecendo isso, Deus? O porquê que está acontecendo isso? Quem sabe naquele dia elas ficaram se perguntando, mas eu não estou entendendo nada. Era para ele estar aqui, mas ele não está aqui. Quantas lutas vieram na sua vida e você perguntou para Deus e parecia que Deus não estava lá. Mas Deus estava lá. Deus está falando com alguém aqui, eu estava lá. Eu estava lá, embora você não visse, eu estava lá. Veja que os anjos então perguntam para elas. E o que acontece? A Bíblia diz que elas ficam com medo naquele momento. Ficam tomadas de medo e olham para o chão. Quando eram para olhar para as coisas de Deus muitas vezes. Quantas vezes o medo vem sobre nós, o fracasso. E ao invés de nós olharmos para o céu, como o salmista diz, elevo meus olhos para o céu, de onde virá o meu socorro? Vem do Senhor que criou os céus e a terra. Aí nós fazemos como esta mulher. Nós olhamos para as coisas da terra. Aquele dia o olhar dela tinha que ser para os anjos ali, onde estava o brilho. A Bíblia diz que eles brilhavam e resplandeciam. A presença de Deus. Ela tinha que se colocar em pé e olhar para ele e dizer, fala, Senhor. Ao contrário, ela olha para o chão e a tristeza invade o coração dela. Quantas vezes Deus está falando, quantas vezes Deus está usando seus servos e servas aqui, dizendo para nós, ei, levanta a cabeça. Ei, caminha mais um pouco. Olha para as coisas do céu. E muitas vezes nós olhamos para as coisas daqui porque queremos impressionar pessoas daqui. Queremos mostrar para as pessoas que agora nós somos alguém que está prosperando, alguém que está sendo super abençoado e que não pode vir nenhum problema na nossa casa. Eu quero dizer para você em nome de Jesus que problemas foram feitos para ser resolvidos e lutas foram feitas e permitidas por Deus para serem vencidas pelo povo de Deus. Jamais você vai vencer uma luta se entristecendo. Jamais você vai vencer uma luta fugindo dela. Aqui está a arma que você precisa para uma luta. A espada de Deus. Aqui está o que você precisa nessa noite. Palavra, oração e fé. Se Deus está falando para alguém aqui nessa noite, ei, olha para as coisas de Deus. Olha para as coisas do céu. A Bíblia já começa bem clara. Ela diz, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Então as coisas acontecem primeiro aonde? No céu. No céu.
Se lá no céu um dia Jesus apontou para mim e para você, lá começou a minha vitória, querido. Lá começou a minha vitória. O que o salmista diz, repetindo, né? Elevo meus olhos para onde? Para o céu. Filho pródigo, quando volta para casa, a Bíblia diz que ele olha para onde primeiro? Para o céu. E ele diz, eu vou voltar para casa, porque eu pequei contra os céus e contra o meu Pai. Tudo que vai acontecer na minha e na sua vida, eu quero dizer para você em nome de Jesus. Primeiro está escrito lá no céu. Esse culto já estava escrito lá no céu, no coração de Deus. Que você estaria aqui hoje escutando essa palavra. Sabe? Às vezes nós nos perguntamos, poxa, mas será que Deus vai falar comigo? Será que Deus tem um plano comigo? Amado, se Deus não tivesse um plano com você, deixa eu falar isso para você. Ele não tinha entregado a sua vida lá na cruz. Se Deus não tivesse um plano com a humanidade, Ele não tinha morrido em vão lá na cruz. E Ele não morreu em vão, não. Eu sempre digo isso e quero repetir, amados. Antes de nós murmurarmos, vamos olhar para a cruz. Antes de nós acharmos que está tudo pesado, vamos olhar para a cruz. Olha o que os anjos disseram para ela. Ei, lembra do que o Senhor vos falou? Que era preciso que Ele fosse entregue e crucificado, mas que o terceiro dia Ele ia ressuscitar. Você está entendendo a revelação que Deus está trazendo para nós aqui? Ele está dizendo, ei, lembra que Jesus tinha que ser assim. Jesus não poderia ser longe daquilo que o coração do Pai tinha para Ele. Você está entendendo? Você está entendendo que lá no Getsemane Ele disse, Senhor, Pai, passa de mim esse cálice. Ele disse, mas contudo seja feito a tua vontade e não a minha. A Bíblia diz que ali foi um lugar de lágrima, de angústia. A Bíblia diz que as trevas, as feras, assim está escrito nos evangelhos, eles rodearam Jesus naquele momento. E Ele disse, Pai, passa de mim esse cálice. Contudo não seja feita a minha, mas a tua. E quantas vezes nós deixamos a vontade de Deus de lado e colocamos a nossa vontade? Quantas vezes nós largamos aquilo que Deus quer para fazer aquilo que eu quero? Olha a oração do Pai Nosso, ela diz, Senhor, seja feito a tua vontade, assim no céu como na terra. Que nessa noite seja feita a vontade de Deus na minha e na sua vida primeiro, para depois a nossa vontade. Quando nós estamos em harmonia, alinhamento com as coisas de Deus, tudo coopera em nosso favor. Tome posse disso que Deus está falando aqui. A palavra diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus, espera em Deus. Quem ama a Deus, sai das coisas que estão aí fora e vem aqui para dentro. E aqui dentro está o coração de Deus, a presença de Deus. Um Deus vivo. Sabe por que nós não temos imagens aqui dentro? Porque o nosso Deus, Ele é vivo e nós sentimos Ele, amado. Nós não precisamos de uma imagem. Sabe por que nós não temos cruz aqui? Porque o nosso Deus não está numa cruz. Assim como nós sentimos o ar, como nós respiramos, assim como as folhas se mexem, assim nós sentimos a presença do Espírito Santo nesta noite, que nos enche e nos transforma. E ainda que se nós errarmos, Ele vem e toma nosso ser para que nós venhamos a se arrepender e dizer, Senhor, eu me arrependo, mas não retira de mim a tua presença, Pai. É isso que o Espírito está falando nesta noite aqui. Às vezes nós buscamos por tantas coisas e esquecemos da presença de Deus. Deus está falando aqui, eu vou falar o que Deus fala no meu coração, irmãos. Não tente caminhar sem a presença de Deus. Não tente caminhar sem as coisas de Deus. Veja aqui, eu vou estar lendo para os irmãos. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram das suas palavras. Veja que é importante isso aqui, né? Olha que Deus nos revela. Foi preciso que o anjo chegasse ali e dissesse para elas, é preciso que o Filho do Homem, Ele fosse ali crucificado. Deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. Às vezes, queridos, nós nos questionamos por algumas coisas. Eu vou falar isso aqui para você nessa noite. Às vezes nós nos questionamos por algumas coisas. Mas você sabia de uma coisa?
que haverá algo que será revelado para você somente no dia da vinda de Cristo. Haverá dias de tristeza aqui, e você não vai entender. E não sou eu quem vai dizer para você, não é ninguém. Mas um dia Cristo ele vai te revelar face a face. Um dia você vai estar diante dele face a face, eu creio nisso. E aí ele vai trazer tudo na sua memória. E aí ele vai dizer para você: ei, lembra daquela vez que tu chorou e que tudo parecia que ia dar errado? É porque eu tinha um propósito contigo. Lembra daquela pessoa que você orava e ela não mudava? Ei, eu tinha um propósito contigo, eu tinha um propósito com ela. Lembra daquela vez em que as pessoas te abandonaram lá? Eu queria saber o que estava no teu coração, porque eu estava contigo. Lembra daquela porta que se fechou? Fui eu que permiti. Mas eu abri uma outra para ti, uma porta da salvação para você. Um dia você estará com ele face a face. E naquele dia não haverá desculpa, igreja. Aquele dia será só aquele dia e nunca mais. E a chance que nós temos hoje é só hoje. Não haverá outra chance sobre a face da terra. E hoje Jesus Cristo está dizendo para nós aqui: não busque entre as coisas mortas, porque o teu Deus é vivo. Você é vivo. E quem é vivo dá glória a Deus. Quem é vivo ora, quem é vivo adora, quem é vivo exalta o Senhor. Nós temos que muitas vezes envergonhar o inimigo, sabe por quê? Porque todos os dias ele quer te envergonhar. Ele não suporta ver alegria dentro da tua casa. Ele não suporta ver a paz dentro da tua casa. Ele não suporta quando você perdoa alguém que te ofende. Ele não suporta quando ele vê você muitas vezes passando lutas e vindo em direção à casa de Deus e dizer: não, eu vou lá porque o meu Deus é vivo e ele vive. E eu tenho que estar naquele lugar. Este é o Deus que nós servimos, igreja. Um dia nós fomos mortos aí no mundo. Um dia nós andávamos como ovelhas desgarradas. Até que um dia a luz do Evangelho brilhou para mim e para você. E aqui nós achamos salvação, aqui nós achamos esperança. Porque se nós formos olhar para nós não há nada. Mas Cristo vê algo em mim e você nesta noite. E Ele está dizendo para nós: ei, lembra das Escrituras. Lembra das palavras. O anjo naquele dia ele não foi lá para exortar elas. Ele não foi lá para condenar elas, não. Ele simplesmente deixou lá a pedra removida, porque a Bíblia diz que houve um terremoto ali no Evangelho de Mateus. E a pedra já não estava no lugar. Missionário, mas para aí. Se Jesus é Espírito, por que a pedra tinha que ser removida? Porque se a pedra ficasse no lugar, amados, muitos iam acreditar que Jesus ainda estava lá. Por isso que Deus é organizado, eu creio dessa forma. Ali estava dizendo: olhem para dentro dessa caverna, Jesus não está ali. Comprovando a palavra de Deus. Se vocês acham que Jesus está ali, entra ali e vê que Jesus não está ali. Não, o vosso Deus ressuscitou. Aquele que chamou vocês ressuscitou, igreja. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite, que o Deus que você serve não te chamou para estar dentro de uma caverna. O Deus que você serve não te chamou para estar parado dentro de uma caverna chorando. Não, Ele te chamou para pregar a palavra e dizer: o meu Deus vive, Ele vive e ressuscitou ao terceiro dia. Este é o Deus que nós servimos. Talvez você diga: não, mas eu me preparo como elas, eu preparo tudo. Eu amanheço preparando coisas para ir até Ele. Só que Ele muitas vezes não está onde você procura. Ele está aqui nessa noite. Ele está dizendo para você hoje: eu vivo. O nosso Deus, Ele vive, igreja. E se Ele vive, Ele nos escuta nessa noite. E se Ele vive nessa noite, nós também vivemos pela sua palavra. Veja que o anjo diz: ei, lembra das palavras. Deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. Quando você está em momento de tristeza, qual é a palavra que vem ao teu coração? Qual é o salmo que vem ao teu coração quando você está em momento de luta?
Qual é a palavra que vem de Deus ao teu coração quando você está em um momento de guerra ali, só você e Deus? Eu sei que sempre vem uma palavra ao teu coração. Eu sei que sempre aqui cada um tem uma palavra que vem no seu coração. Sabe quando pessoas te magoaram ali e a cruz parece que está pesada? Qual é a mensagem que vem no teu coração muitas vezes? É de desistência? Ou é de lembrar dessa palavra que está aqui nesta noite, que Deus quer pregar? Deus quer pregar ela no teu coração nesta noite. Deus está falando para alguém aqui nesta noite. Antes de desistir, antes de entrar na caverna, lembre que Jesus não vai estar na caverna com você não. Porque Ele vive. E olha que Ele diz, que os anjos dizem para ela: vai adiante e fala para os teus irmãos que Ele vive. E Ele vai adiante de vocês a Galileia. Veja o que Ele diz para ela: ei, deixa tudo isso aí. Não precisa mais dessas coisas não. E vai lá e fala para os teus irmãos. Quem eram os irmãos delas? Era alguém que estava lá também numa casa, diz a Bíblia, com todas as portas fechadas, com medo, com insegurança. Lá estavam os discípulos de Jesus.